Olá, amigos! Aqui estamos mais uma vez para um bate-papo, né? Então, eu vou contar para vocês que aquele voluntariado que eu comentei do último vídeo sobre aquela professora que programou aquilo de pedir calçado para os alunos que não servissem mais para ela poder alcançar para as crianças pobres que iam de chinelo de dedo. Então aquilo mexeu muito comigo durante todo esse tempo. E mais ainda nessa época agora. Então eu vou dizer para vocês que uma vez um palestrante falou assim, que a gente pode falar muito bem do vivido e do experimentado. Aquilo que a gente viveu, a gente pode falar, e aquilo que a gente experimentou. Se eu digo que aquela fruta, aquela comida eu não gosto, não experimentei, e aquilo que eu vivi, eu sei falar. Então, eu vou dizer para vocês que aquilo que a gente viu ou ouviu, às vezes não é verdadeiro. Eu vou contar para vocês, porque a conversa às vezes vai lá longe, quando vem ao teu ouvido já ela modificou muito. Vou contar um caso para vocês, que um casal, amigo nosso, tinha um bichinho de estimação e eles não tinham filhos. E quando esse bichinho morreu, eles foram enterrar o bichinho e sentaram numa praça chorando. Passava alguém, olhava para aquele casal chorando, o que iam dizer? Aquele casal está de briga, estão brigando. Então, se alguém conhecia aquele casal e sabia que era amigo de outros, dizia, olha, teus amigos lá estavam na praça chorando, brigando. E assim vão aumentando. Então é muito perigoso falar do que a gente ouviu, porque a gente pode ver e ver uma outra situação. Então eu vou dizer para vocês uma coisa. Será que as crianças de hoje sabem, no primeiro, segundo ano, o que são os símbolos do Brasil? Será que sabem as cores da bandeira? O que significa as cores da bandeira? Eu acho que a gente, nos últimos anos, talvez nos últimos 20 anos, sei lá quanto, se desconstruiu muito o que é símbolo, o que é patriotismo, o que é amor ao Brasil, o que é amor à nossa pátria. Então eu vou contar para vocês que desde o primeiro ano, no meu tempo, 80 e tantos anos atrás, se estudava moral e cívica. A gente dizia hora cívica no pátio. Todos os sábados tinha hora cívica, que se hasteava a bandeira, cantava o hino nacional. Então todas os alunos que tinham um uniforme completo, que era saia azul marinho, blusa branca, tênis e meia branca, elas ficavam nas fileiras da frente e elas iam lá na frente declamar poesias para o Brasil, fazer jogral. Isso era feito todos os sábados. E era obrigatório aí, era das 8 às 10, que senão diminuíam a nota na sabatina. Sabatina hoje é prova, né? Mas naquele tempo era sabatina. Então vejam só, a gente ia uma vez por semana na biblioteca estudar o globo, porque tinha na sala de aula, tinha um globo pequeno na mesa da professora, e na biblioteca tinha um globo enorme, e nós ia lá para ver o mapa do mundo, mas nós não estudava, claro, o mapa do mundo, nós via no Brasil e nós decorava o nome dos estados. Então, a bandeira tem que representava as cores da bandeira. A gente sabia, o verde era as matas, o amarelo era o ouro, o azul era o céu e as estrelas eram os estados. Então, naquele tempo tinha 21 estados e as estrelas sozinha era o Distrito Federal. Nós nem sabíamos o que era o Distrito Federal, mas sabia que aquela estrela representava o Distrito Federal. Hoje, o que as crianças aprendem? E também lá tinha o escudo do Brasil. E o que representa o escudo do Brasil? Hoje se vai perguntar, não para uma criança, para um universitário. O que representa o escudo do Brasil? Ele é capaz de te responder, o que é isso? E aqui está o escudo do Brasil, olha só. Aqui então nós temos os verdes das florestas, o café naquele tempo, e dentro o amarelo do ouro, e dentro o Cruzeiro do Sul. Então este é o escudo do Brasil, que está perdido. Ninguém mais conhece o escudo do Brasil. É o nosso símbolo.
E é muito importante a gente tinha pessoas que tinham até dentro de casa o escudo do Brasil, para prestar uma homenagem. E vejam vocês, na Semana da Pátria, hasteavam as bandeiras nas casas comerciais, nas repartições públicas, nas empresas. E a professora ensinava a gente de quando passasse na frente da bandeira, botar a mão no peito e inclinar a cabeça. Olha o que a gente aprendia. Então, a gente aprende, conhece e ama. A gente ama aquilo que a gente conhece. Aquilo que a gente desconhece é impossível amar. Então vejam a importância de ter moral e cívica. Moral e cívica é a construção de um homem íntegro, né? Eu digo sempre que uma boa educação tem que ter, em primeiro lugar, moral e cívica. Segundo lugar, um bom professor. Terceiro lugar, um aluno que tenha vontade de estudar. Ali fica a coisa perfeita, é um tripé. Não pode faltar nenhum desses aqui. Agora, moral e cívica, gente, moral. Olha a moral daquele cara lá. O que é a moral? É um todo da pessoa. E civismo é amar, respeitar as coisas públicas. Quem ama e respeita as coisas públicas, ama a si e ama as suas coisas também, né? Quem preserva as coisas dos outros, que as coisas públicas, sabe preservar dele. Olha hoje em dia como está o nosso Brasil. Quem é que preserva? Quem é que cultiva? Quem é que mostra o amor do civismo? Está totalmente assim, deteriorado para mim, para o meu modo de ver. Então, eu vou contar, por exemplo, dia 7 de setembro, era o maior das festas na minha cidade pequena, porque tinha as festas religiosas e o 7 de setembro, que era muito comemorado. A semana inteira ia um pelotão de cada escola. Naquele tempo tinha 2 escolas grandes, que era dos maristas, que tinham um internato, tinha muitos alunos e tinha uma banda maravilhosa. E o Colégio das Irmãs Carlistas, que também tinha internato e tinha uma banda muito bonita. O terceiro era o Grupo Escolar Bandeirantes, onde eu estudava. E não tinha escolas na periferia, porque ali era pouca, a cidade era pequena. Mas todas as escolas iam marchar. E todo mês de agosto, ensaiando para marchar bonito, cada dia uma escola marchando no pátio, uma sala de aula marchando, para a gente saber marchar no dia do 7 de setembro, que é hoje o nosso dia importante da nossa independência, né? Por isso eu estou falando também muito sobre isso. Então, vejam vocês, ia na frente, na parada, os militares, que eram poucos soldados brigadianos, e então iam com as bandeiras dos estados. Começava com a bandeira do Brasil lá na frente, sempre era um policial mais graduado, saía com a bandeira lá na frente, e tinha alguns que iam com 2 bandeiras, porque eu acho que não tinha nem 21 policial lá. Então abria com as bandeiras. Antes de tudo, de iniciar a parada, a gente cantava o hino nacional na praça. E durante a Semana da Pátria, ia um pelotão de cada escola, todo dia de manhã às 8 horas, arriar a bandeira, cantar o hino nacional e voltava para a escola. E fazia o rodízio dos 3 colégios, para completar a Semana da Pátria. Começava assim. E no dia da coisa, então, arriava a bandeira, cantava o hino nacional e começava a parada. Gente do céu, o povo todo saía para olhar, porque era uma festa maravilhosa. Então, ia na frente aquelas escolas, depois ia o nosso grupo, vinha as escolinhas das vilas, porque Guaporé já se chama linha, começa na primeira, na segunda, na terceira, na quarta fica Guaporé, depois vem a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a 10ª, linha 11, que hoje é Serafina, e assim era. Então vinha as escolinhas das linhas por perto,
todas para desfilar. Então as crianças todas com o seu uniformezinho, um avental, geralmente era um avental, que a gente tinha obrigação também no meu colégio. As meninas eram um avental atado atrás e os meninos um jaleco abotoado na frente, branco. Então as crianças vinham com as bandeirinhas, todas elas com as bandeirinhas, as do interior, coisa mais linda desfilando. Então aquilo era um orgulho quem podia ir. E eu no meu primeiro ano de aula eu não tinha uniforme, eu não pude desfilar. No segundo ano, eu não sei, acho que o governo deu tecido para as pessoas, para as crianças mais pobres, fazerem o uniforme. Então a professora chegou na aula e deu para várias alunas e deu para mim também um pedaço de pano azul marinho e um pedaço de pano branco para fazer a blusa e a saia. Aquele tempo não tinha camiseta, gente. Vocês acreditam que não tinha camiseta naquele tempo? Tinha que fazer a camisa branca. Então, todas as mães eram obrigadas a saber costurar porque tinham um monte de filhos. Naquele tempo, cada família era um exagero de filhos, 10, 12, 15 filhos era normal. Então as mães todas costuravam, então ficava fácil com o pano, que era difícil, era comprar o pano. Daí ela me deu o pano e uma lá do outro lado disse, mas isso aí não é pobre, eles vendem leite. A professora foi lá e tirou de mim. Então mais uma frustração, né? Bom, aí tá. Então passado isso, a gente... eu vendia leite, nós vendia leite para um médico, o doutor Tarragó. Um dia a esposa dele chegou para mim e disse, olha, nós vamos embora de muda, o mês que vem não precisa mais trazer leite. E fala para teus pais que nós estamos vendendo bastante coisa, porque a gente vai e não vai poder levar tudo. Que eles venham aqui, que nós temos móveis, temos coisa para vender. Meu pai foi lá e comprou umas coisas, sim, os móveis, e eles deram roupa e calçado. E entre as roupas e calçados deram uma saia azul marinho e uma blusinha branca. A saia não era totalmente pregueada, mas tinha 2 machinhos na frente e 2 atrás. E eu botei e ficou certinha para mim. E um sapato preto fechado, porque você sabe que eu não tinha sapato. Eu tinha uma sandalinha para os domingos e dia de semana era chinelo de couro para tudo, para aula, para tudo. E quando chovia era o tamanco, com sola de madeira e um couro cromo grosso por cima. Que naquele tempo as ruas não eram calçadas em Guaporé. Começaram a calçar as ruas quando eu tinha 18, 19 anos. As primeiras ruas do centro. Então era barro, muito barro. Tinha o trilho nas ruas, que era tudo de grama. E tinha o trilho onde as pessoas passavam, que era barro puro. Então a gente ia na escola com os tamancos, tinha que deixar lá fora no corredor e entrar pé descalço. Mesmo no frio. Não tinha outra alternativa. Então, no dia 7 de setembro, as escolas se reuniam cada uma numa esquina de uma rua, mais próximo do colégio e próximo da praça onde era o desfile. E daí eu me botei toda bonita com a minha blusa branca, minha saia azul marinho, minha meia branca que a minha mãe comprou e o sapatinho preto, e eu gostava muito de laço na cabeça. Minha irmã, 10 anos mais velha, me botava o laço na cabeça. Lá fui eu bem feliz da vida. Então, para completar, vejam vocês, as empresas desfilavam. Essa Mabi, que era uma madeireira onde trabalhava meu pai e minha irmã, tinham uns 40, 50 empregados, foram desfilar com a blusa, uma camisa branca e uma calça escura, tinha que ser calça escura. O Cortume, que naquele tempo o Cortume Guaporense tinha 500 funcionários, ia um pelotão do Cortume. Então as firmas grandes desfilavam também no dia 7 de setembro. E lá fui eu bem feliz. Então a professora começou a arrumar por tamanho os pelotão. Quando chegou na minha vez, ela olhou para os meus pés, mas tu tá de sapato preto, tu não pode ir. Pensa do jeito que eu fiquei. A pobre da professora talvez foi por ignorância, não foi nem por maldade que ela fez isso, mas para mim, foi uma paulada na cabeça, né? Mas eu fiquei lá assistindo a parada toda, chorando, fiquei inchada de chorar com certeza e fui para casa chorando ainda. Então, eu acho que deu para vocês entenderem um pouco do que eu falei, que mexeu comigo toda essa
colocação que eu fiz do projeto daquela professora. Mas tem mais. Então, vejam só, todas as festas eram comemoradas, dia de Tiradentes, dia do soldado, dia de tudo, era tudo comemorado. Não tinha recreio naquele dia, tinha hora cívica no pátio que se hasteava a bandeira e se cantava o hino nacional. E então eu só fiz o primeiro e o segundo ano, porque naquele tempo mulher, quando sabia escrever o nome, chegava. E o homem tinha que aprender a fazer conta porque ele era o provedor. Então eu estudava um pouco mais. Então eu não pude mais estudar no segundo ano, parei, porque tinha que trabalhar, tinha que pastar as vacas, que nós tínhamos muita vaca, e as ruas eram tudo de grama, então eu ia pastar as vacas. E vender leite, claro. E nós vendia leite para as irmãs. Eu me lembro sempre que nós levava 13 litros de leite, eu levava de noite, que elas ferviam, para de manhã dar o café para as internas, que elas tinham muitas meninas internas. E para elas também, com certeza. E com isso, fomos fazendo amizade com as irmãs, que quando que vinha as madres lá de São Paulo, Rio de Janeiro, elas levavam lá em casa para tomar leite. E elas iam com o copo e a mãe tirava o leite no copo, ficava aquele espumante, elas se deliciavam com aquilo. E nós tinha também muita fruta, elas iam buscar fruta. E quem mais ia era a irmã da cozinha. E eu falava sempre com a irmã da cozinha e fiz amizade. Eu dizia, irmã, quando a senhora vai lá em casa, pede para minha mãe me deixar estudar. Pede, mãe, para minha irmã, para minha mãe me deixar estudar. Aquele tempo, irmã era professora, era educação física, era tudo de irmã, não tinha professora. Então, a irmã um dia foi lá e falou para a mãe, outro dia foi lá e falou para a mãe. Daí ela disse para minha mãe, olha, nós vamos dar de graça, deixa ela estudar. E daí a mãe me deixou estudar mais 6 meses. E daí veio a data do Dia do Índio, que também era comemorada. Então, no Colégio das Freiras tinha um salão grande, que nos sábados era a hora cívica no salão. Tinha o palco bonito e tinha aquele salão enorme. Lá ficavam todos de pé. E eu fui escalada com umas mais 8 ou 10 meninas para homenagear o índio, o canto do índio. Então nós ensaiamos vários dias, então a gente fazia círculo e depois a última vez que cantava ficava de frente. Só que a irmã disse assim, olha, vocês têm que fazer, pode achar pena de galinha, façam uma tiara num pano, alguma coisa, costure as penas para botar na cabeça e uma outra para botar na cintura e façam um calçãozinho curto. Eu fui para casa, achei pena, pois lá nós matávamos uma galinha por semana, tinha pena marrom, pena vermelha, pena preta, pena branca, pena carijó, arrumei um monte de madeira, de pena e deixei lá. Mas a minha mãe, coitada, não tinha tempo, ninguém fez para mim. E eu não pude ir na apresentação. E vocês sabem que eu sei até hoje o canto que nós cantava, 80 e tantos anos depois. E vou cantar para vocês. Uaie autia areneze veroreto amokitia tamuan muita tia arasako veroreto amokitia tamuan. Vejam só, até hoje eu não esqueci. Por que será que eu não esqueci? Imagina aquilo que me cravou dentro de mim, né? Então, isso tudo é carga que a gente traz dentro da gente. Mas nem por isso, naquele tempo não existia bullying, não existia depressão, não existia ansiedade, não existia desprezo, porque a gente aprendia a superar esses momentos de dor, porque era dor. Imaginem vocês que até hoje, quando eu vejo uma procissão, uma parada, uma banda, eu choro. Eu choro, porque era uma comemoração muito grande. Eu me lembro aqui em Passo Fundo também, pois eu estou aqui há 65 anos, eu ouvia o rufar dos tambores e marchando até anos atrás. Talvez não fosse com aquele entusiasmo de quando eu era pequena, porque, como eu disse, estão se desconstruindo, mas a gente tinha. Hoje acabou tudo. Acabou, gente. Não tem mais, assim, aquela ansiedade, aquela coisa bonita.
Então, eu vou voltar a falar do voluntariado. Você sabe que a última semana de agosto foi a Semana do Voluntário. E vocês sabem que tem que fazer voluntariado, sim. Voluntariado é dar-se, dar de si. Tem tantas creches municipais que precisa de voluntárias, umas horas por semana, um dia por mês. Tem projetos que precisam de gente voluntária. Por exemplo, o projeto Mãos Unidas precisaria de muita gente. Tem meia dúzia de abnegadas lá que vão lá, se desmancham por aquilo lá. Lá tem roupa para costurar, roupa para lavar, roupa para remendar. Que vão roupas assim, que não pode vender nem doar, porque são... Então, tem pessoas que vêm de longe buscar para levar para casa arrumar. E aqui não tem. Então, isso é comprovado por médicos, por psiquiatras, que fazer voluntariado ajuda muito a recuperação da pessoa. Então vamos fazer, vamos lá, olha lá, tem arrumar os ranchos para os papeleiros, as comidas que elas dão para eles, as roupas, quando colocar nos cabides, colocar preço, tudo isso é trabalho voluntário que tem que ser feito. Então agora eu já falei no voluntariado, né? E já falei de tanta coisa e espero que vocês tenham me entendido. E então hoje eu vou pedir licença para vocês, porque hoje eu vou realizar um sonho que eu não realizei aos meus 8 anos. Hoje é 7 de setembro, estou toda me arrepiando. 7 de setembro, eu estou aqui de tênis branco, meia branca, saia azul marinho, pena que não dá para mostrar. E aqui, ó, aqui está o símbolo maior, essa flâmula maravilhosa que cobre o meu peito, e que cobre o Brasil e que cobre todos nós. Então, eu vou pedir para vocês, vamos cantar um pedacinho do hino nacional? Vamos cantar junto? Tá? Vamos cantar. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Fiquem bem, até o próximo. Um beijo de uma patriota que ama este Brasil. E vou contar mais uma coisa para vocês que eu esqueci. Vocês sabem que nós fizemos uma viagem para o Canadá e Estados Unidos e passando pelo interior, não na cidade, a gente via nas casas uma guirlandinha rosa com a bandeira dos Estados Unidos e uma guirlanda azul com a bandeira dos Estados Unidos. A mesma coisa no Canadá. Daí perguntamos para a guia, por que tem isso ali? Ela disse, cada criança que nasce é colocado na janela a guirlanda, se é menina rosa, se é menino azul e a bandeira. Então vamos amar esta bandeira. Fique bem. Deus abençoe.